que aqui nos visitam, que estão aqui nessa manhã. Louvado seja Deus pela sua vida. Tenha certeza de que o Espírito Santo do Senhor lhe trouxe aqui nesta manhã, porque Ele tem um propósito e Ele quer falar ao teu coração. Eu estava ali agora, no fundo ali, e eu conheci ali a nossa querida irmã Maria Luísa. Cadê ela? Cadê ela? Olha ela ali, olha que mulher. Uma mulher radiante. Quando ela chegou ali com aquele sorriso radiante, eu falei, que bênção, minha irmã. Como a senhora está linda, que sorriso maravilhoso. Aí ela falou para mim o motivo dela estar linda. Ela falou assim, olha, eu estou muito feliz, eu estou muito radiante, porque o meu filho está aqui nessa manhã. É a alegria dela que o seu filho está aqui. Inclusive, a igreja já o conhece, né? É o pastor Obledo, né? O pastor Obledo, pastor. É um prazer, tá? Estar aqui nessa manhã falando aos queridos irmãos e ao Senhor também. Eu sou ainda um estudante de teologia, né? Logo estudo ali na Faculdade Metodista do Paraná. Logo, pela graça de Cristo, também estarei me formando. E será um prazer dividir o ministério junto contigo, tá? Se assim Jesus não voltar ainda, né? Ali está a sua família também. Louvado seja Deus, tá? Pela presença aí de cada um. E eu estava ali sentado ali, tinha as criancinhas ali. Aí eu pedi para que alguém me desenhasse. Falei assim, me desenha, quem pode desenhar eu aí? Aí uma menininha ali começou a rir, acho que é a Cecília o nome daquela dali, a Cecília. Ela começou a rir. Aí a outra começou a me desenhar, desenhou um meio barrigudão, um rostão redondo. Eu falei, então tá bom, você já me desenhou assim, então faz o seguinte, desenha agora uma casa para o tio morar. Aí ela começou a rir de novo. E desenhou uma casa para mim. Daqui a pouco ela me desafiou a desenhar um castelo. Aí primeiro ela desenhou dela, claro, que saiu muito bonito. Quando eu desenhei o dela, ela danou comigo. Por que ela riu tanto, eu não sei, né? Mas de uma coisa eu sei. Isso me faz lembrar outra coisa. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio a essa terra, nasceu numa manjedoura, e por isso aí o significado do Natal, o nascimento de Cristo, para nos oferecer a salvação. E se hoje estamos aqui, é porque a graça de Jesus nos alcançou. E que este mesmo Jesus venha nascer todos os dias em nossos corações. Eu quero convidar você nesta manhã a abrir a tua Bíblia, por gentileza, junto comigo, no livro de João, capítulo 17. João, no capítulo de número 17. Enquanto você abre, eu sei que você recebeu aí um papelzinho nesta manhã, não recebeu? Não recebeu ainda? O irmão vai entregar, né? Beleza, vamos fazer o seguinte, então vamos entregar no final, pode ser? A gente entrega no final então. E eu vou explicar para você ao final o motivo pelo qual você vai receber aí, tá bom? João capítulo 17, todos encontraram? Amém. Amém. Então vamos fechar os nossos olhos e juntos vamos falar com o nosso Deus. Pai que habita nos céus, louvado e exaltado é o teu nome, Senhor dos exércitos. Te agradecemos, Pai querido, porque nesta manhã de sábado o Senhor nos trouxe aqui para termos um encontro pessoal contigo. Aqui estamos nós, ó Deus, um pouco dos teus filhos. Somos servos teus, ó Pai. E por isso nós necessitamos nesta manhã ouvir a tua voz. Então humildemente suplicamos que o teu Espírito trabalhe nesta manhã através da tua palavra em nossos corações, para que, ó Deus, possamos absorver tudo em que nós ouvimos aqui nesta manhã e pôr em prática para as nossas vidas. É o que nós suplicamos, ó Pai, no doce e amado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O livro de João, capítulo 17, no versículo de número 3, que diz exatamente assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu confesso que a primeira vez que eu li este versículo, eu demorei um pouquinho para entender. Mas não é tão difícil entender esse versículo quando você se debruça sobre o livro de João. Você vai ver que o livro de João é um dos evangelhos que relata ali a história de Cristo.
Você vai perceber que nos primeiros 12 capítulos, Jesus está falando sobre o reino dos céus. Jesus está realizando milagres. E depois do 12 ali até o capítulo de número 21, Jesus está se despedindo dos discípulos. Jesus começa ali as suas palavras de despedida. No capítulo 12 você vai ver ele falando ali que em pouco tempo depois ele irá morrer para ali cumprir o propósito dele aqui na terra. Você vai ver também no capítulo 15 ainda ele falando que ele é a videira, que nós somos o ramo. Mas depois daí são apenas palavras de despedida. Despedida e conforto. Eu digo despedida porque muito em breve ali Jesus iria morrer, ressuscitar e iria subir ao céu. Mas conforto porque ele deixaria o Espírito Santo para que pudesse consolar os discípulos e guiar os discípulos naquela jornada árdua e difícil que era na pregação do Evangelho. É ali que ele promete que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui eu me sinto maravilhado por isso, porque todos os dias eu sinto que Deus está comigo. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. E se Ele prometeu que estaria com você, tenha certeza, Deus é contigo durante todos os dias da tua vida. Queridos, aqui também eu aprendo uma coisa. Jesus convida os discípulos a conhecerem a Deus, porque Jesus já havia falado sobre o reino de Deus. Mas nada adianta você conhecer a casa sem antes conhecer o dono da casa. Então é necessário, é primordial, é importante que você conheça o dono da casa antes que você conheça a casa. Mas nós sabemos também que para conhecer a Deus não é algo simples. Nós aprendemos ali, inclusive nesse semestre agora, pastor, nós aprendemos ali no SALT, de que por mais que você busque conhecer a Deus, é como você entrar no oceano, porque Deus é infinito. Por mais que você ache que conhece a Deus, Deus além de infinito, Ele é eterno, Ele é transcendente. E isso faz parte dos atributos de Deus. Mas o que são atributos de Deus? Atributos são características que apenas uma pessoa tem. E Deus tem as suas características. Deus tem os seus atributos. Um deles, por exemplo, é a eternidade. Deus é eterno. Outro atributo de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Ou seja, como Deus não muda, Deus te ama em todas as circunstâncias da tua vida, e seja qualquer circunstância, Deus nunca vai deixar de te amar. E aqui eu acho extremamente interessante quando eu vejo os atributos de Deus, porque são coisas transcendentais, são coisas que transcendem a inteligência humana, o psique humano. Falar sobre Deus não é algo simplesmente fácil, porque Deus é eterno e transcendente. Deus transcende ao entendimento humano. Mas eu achei interessante uma coisa, quando eu busquei ainda mais conhecer a Deus, é que Deus tem algumas atitudes que o ser humano não entende. Por mais que você conheça, mas você não entende. E que atitudes são essas? Eu listei aqui apenas 3 atitudes. E a primeira delas é o silêncio. Alguém consegue entender o silêncio de Deus? Algumas pessoas dizem que o silêncio de Deus é ensurdecedor. E eu não sei qual é o pior, se a correção de Deus ou o silêncio dele. Existem momentos na vida em que tudo que nós queremos ouvir é a voz de Deus, e nós ouvimos apenas o silêncio. E este silêncio nos traz uma sensação de abandono. Não quer dizer que você esteja abandonado, porque Deus está com você. Mas quando Ele está em silêncio, parece que Ele nos abandonou. É assim que nós pensamos. A primeiro fato, quando nós estamos passando ali por dificuldade, o que nós fazemos a princípio é dizer que Deus se esqueceu de mim. Quando houve a enchente aqui em 2024, por exemplo, quantas pessoas não disseram que Deus havia se esquecido delas? Quantas pessoas não colocaram a culpa em Deus pelo seu próprio sofrimento? Porque é assim do ser humano. O ser humano, quando não se relaciona com Deus, quando não busca conhecer a Deus, a primeira coisa que ele
faz é culpar a Deus pelos seus problemas. Eu estive em Caxias do Sul, aqui no mês de setembro, e eu lembro que eu conheci uma menina que ela chegou na igreja ali por intermédio de um casal, e essa menina chegou ali, a menina é paraplégica, ela estava ali numa cadeira de rodas, e ela culpou a Deus pelo seu sofrimento. Ela chegou na igreja, após o culto ali, ela pediu para conversar comigo, e ali eu estava conversando com ela, ela só falando que Deus era o culpado, que Deus não olhava para ela, que Deus não cuidava dela, é por isso que ela não gostava de Deus. E eu expliquei para ela que as coisas ruins acontecem na nossa vida por duas coisas. Uma delas é consequência do pecado. O mal existe na nossa vida por consequência do pecado, mas pode ser consequência do teu pecado ou consequência do pecado de alguém, ou algumas provações que existem, assim como aconteceu com Jó. Não foi consequência dos pecados de Jó, mas foram provações. E nós vimos que enquanto Jó estava sofrendo, Deus estava em silêncio. Mas uma coisa impulsionava o coração de Jó, porque Jó tinha relacionamento com Deus, ele conhecia Deus. É tanto que ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará para me dar a vitória. Nessa manhã eu falo para você também, querido, o teu Redentor vive, e por fim se levantará para te dar a vitória. Amém. Nós vimos ali, queridos, então, falei para ela: olha, o que aconteceu com você não foi culpa de Deus, não quer dizer que Deus te trouxe o mal. E ali conversamos ali durante algumas horas. No dia seguinte também ela voltou da igreja ali. Na terça-feira à noite, para a honra e glória de Deus, ela pediu o batismo. Já havia tomado o estudo bíblico muito antes, mas não havia se decidido ali. Mas depois ela decidiu entregar sua vida a Jesus. Ela não resistiu ao chamado, ela não resistiu à voz de Deus falando ao seu coração. Uma das coisas que eu aprendo em meio ao silêncio de Deus é que Deus às vezes realmente ele fecha os lábios, mas ele nunca fecha os olhos. É tanto que nós vemos ali o salmista dizendo que é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. A todo momento Deus está olhando para você. Embora você não ouça a sua voz, embora você não sinta a sua presença, mas Deus é contigo, Deus cuida de você, Deus zela por você, Deus te ama. E aqui eu sei que eu não entendo esse silêncio, mas eu aceito o silêncio de Deus sobre a minha vida. Outra atitude de Deus que eu não entendo é o perdão. Você pergunta por quê? E eu volto a pergunta para você. Você acha que perdoar é natural? Você perdoar alguém que te feriu, alguém que falou mal de você, é natural? Claro que não. É da natureza humana, quando alguém fala mal da gente, a gente querer emendar os bigodes, não é assim? A gente querer ir lá e discutir com aquela pessoa, e às vezes também voltar a falar também mal daquela pessoa. Quando a gente descobre que alguém lesou a gente também quer lesar da mesma forma. Porque o perdão não é algo natural do ser humano. Isso não é da nossa natureza. Eu aprendi que quem perdoa assume o prejuízo. Se eu pego um dinheiro na sua mão emprestado, meu irmão, e não te devolvo, e você perdoa a minha dívida, você está assumindo esse prejuízo. Mas só perdoa quem ama. E como vai entender o perdão? Como entender esse perdão? Sabe por quê? Porque Deus nos perdoa a todo o momento. Quando nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, o Senhor nos limpa e nos purifica de todo o pecado e nos dá a chance de nos tornarmos uma nova criatura. Todos os dias é dia de santificação, todos os dias é dia de mudança, e são oportunidades de Deus para que você mude, são oportunidades de Deus para que a sua vida seja transformada, são oportunidades de Deus para que você seja perdoado. Esta manhã de sábado é mais uma oportunidade para que você seja perdoado por
por Deus. Quantas e quantas falhas nossas, quantas vezes nós pecamos, erramos a todo momento, mas Deus ainda assim nos perdoa. E a pergunta é, até onde vai o perdão de Deus? Nós conhecemos a história e nós vemos ali também algo que me fascina muito, é a história do rei Manassés. Manassés ali, filho de Ezequias, herda o trono e começa a princípio a fazer o que era a vontade de Deus, mas depois o seu coração foi cheio da vaidade. E aí Manassés começa a fazer então aliança com outros povos e começa a adorar outros deuses. Chegou a sacrificar o seu filho, colocar o seu filho em uma estátua, queimando. Cometeu muitas atrocidades, matou muitas crianças inocentes. Na Bíblia diz que não houve um rei em Israel mais perverso do que Manassés. Um dia Manassés foi pego, Deus o entregou então nas mãos do povo inimigo, e ele foi arrastado, humilhado ali, com uma argola ali em seu nariz, e foi arrastado com uma corrente, sendo humilhado ali naquele lugar. Ainda ali ele clamou a Deus e pediu a Deus que Deus o perdoasse, e Deus não apenas o perdoou, mas o colocou de volta no trono novamente. Esse é o perdão de Deus. Ainda que você ande rastejando, humilhado na lama, no lamaçal do pecado, Deus te perdoa e te coloca novamente na tua posição. Você é filho de Deus, você não é escravo do mal, você não é escravo do pecado, você é servo de Deus. Você nasceu para adorar a Deus, você nasceu para viver ao lado de Cristo para toda a eternidade. E mesmo você conhecendo as suas falhas, você consegue entender por que Deus te perdoa? Você consegue entender o perdão de Deus? Eu confesso para você que eu não consigo entender a dimensão, o perdão de Deus, mas eu consigo aceitar. O Senhor nessa manhã está convidando você a aceitar o perdão dele sobre a sua vida. Talvez o peso da culpa de algum pecado que você cometeu ainda bate a porta do teu coração, do teu subconsciente, e você se sente culpado. Talvez em algum momento na vida você cometeu algum deslize, e isso tira muitas vezes o teu sono, tira a tua paz. Talvez alguém esteja ali te chantageando até, talvez alguém até abusa do teu problema e diz que você não pode ser perdoado por Deus, quer mostrar que você não é nada. Entenda uma coisa, querido, você é filho de Deus e está aqui nessa manhã para ser perdoado por Deus, independente de qual seja o teu pecado ou a quantidade de pecado. O sangue de Jesus é suficiente para te cobrir de todas as tuas transgressões. E a promessa de Deus é essa, que ainda que os teus pecados, que ainda que as tuas vestes sejam sujas como um carmesim, Ele te tornará alvo mais que a neve. O Senhor é capaz de purificar a tua vida, o Senhor é capaz de purificar a tua casa, o Senhor é capaz de purificar o teu ser, através do perdão, através do Deus galardoador que Ele é. E eu te pergunto, você consegue entender o perdão de Deus? Talvez você não consiga, mas aceite o perdão de Deus sobre a sua vida. Outra atitude de Deus que eu não entendo é a salvação. A salvação. O que nós mais apregoamos é sobre a salvação. Quando Jesus veio a essa terra, o seu propósito era salvar. Quando ele foi assunto ao céu, em suas palavras de despedida, ele fala para que os discípulos sejam pescadores de homens. Jesus ali durante 3 anos e meio ensina aos discípulos. Jesus então dá para eles autoridade para expulsar demônios, para perdoar pecados e para, através do Espírito Santo também, levar esperança aos corações das pessoas, com o maior propósito: salvação. Nós sabemos que o mundo foi criado em sua beleza e plenitude. Nós fomos criados perfeitos, mas o pecado deteriorou a obra perfeita de Deus, e por isso existe o caos. Por isso muitas pessoas não querem saber de Deus.
E que eu acho interessante, ontem eu estava fazendo ali algumas visitas e eu também aproveitei ali para fazer algumas pesquisas para conseguir estudos bíblicos. E eu falei com uma senhora e ela até me atendeu a princípio ali. E quando eu convidei-a para tomar estudo bíblico ali, para marcar um dia para tomar estudo bíblico, ela disse que ela não podia tomar estudo bíblico porque a sua filha não acredita em Deus. Então a sua filha não permitiria que ela estudasse a Bíblia. Eu falei assim, olha, mas nós podemos convidá-la também para estudar, nós podemos ali através... Não, ela não vai querer aceitar. Eram essas as palavras dela. Eu falei assim, tudo bem, eu quero orar por você. Você tem algum pedido no coração? Tenho sim. Ore pelas minhas filhas. Eu falei, tudo bem, a primeira coisa que eu vou fazer é orar para que ela passe a acreditar em um Deus poderoso. E eu oro também para que a salvação chegue na tua casa. Existem muitas pessoas que vivem a vida aí na correria. Existem muitas pessoas que vivem aí, vivendo a sua vida na depravação, no pecado. E nós muitas vezes apontamos essas pessoas como pessoas que estão perdidas, pessoas que vão se perder. Mas você consegue entender que Deus ainda assim quer salvar essas pessoas? Ainda que estejam na promiscuidade, no pecado, ainda assim Deus quer se relacionar com as pessoas. Interessante é que Deus é um Deus que quer se relacionar com os seus filhos. Muitas vezes nós estamos ali fugindo de Deus e Deus aqui querendo vir ao nosso encontro a todo momento para se relacionar conosco com o único propósito: salvar os seus filhos, livrar os seus filhos da morte eterna e dar-lhes uma nova morada, uma morada nas mansões celestiais, viver novamente e viver para toda a eternidade com Deus. Aí nós vemos que no céu haverá surpresas, né? Agora aquela pessoa que você imaginava que ia se perder, estará lá. Aquela pessoa que você imaginava que ia se salvar, se perdeu. Mas como assim? Você consegue entender a salvação? Você não precisa entender, mas você precisa aceitar. Nesta manhã, a salvação está estendida para todos vocês. Vocês aceitam a salvação em suas vidas. Você não precisa entender, apenas aceite. Busque conhecer a Deus. O nosso propósito é um dia chegar no céu, mas não adianta querer chegar no céu sem querer conhecer o Deus do céu. O céu existe, ele é real, é uma casa, uma morada preparada para você. Mas não quer dizer apenas que se resume ao terceiro céu ou a Nova Jerusalém. O céu é onde Deus está. Se você convidar Deus para estar no seu coração, ali será o céu. Se você convidar Deus para estar na sua casa, no seu lar, o seu lar será um lar de bênção, porque ali habita Deus. O céu pode ser ali também. Você não precisa esperar Jesus voltar para que você vá para o céu. Convide Deus para estar na sua casa. Busque ter um relacionamento com Deus. Busque manter uma vida com Deus. Se relacione com Ele. Eu não posso conhecer quem eu não me relaciono. Eu preciso me relacionar com Deus para que eu possa conhecê-lo mais e mais. Mas não apenas o conheça. Conheça ao ponto de sentir desejo de apresentar para outras pessoas também. Existem muitas pessoas aí fora que precisam conhecer a Deus. E a vida eterna é esta: que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro. Louvado seja Deus, porque hoje você busca conhecê-lo. Mas aprenda sobre Deus, se relacione com Ele. Sinta vontade, sinta desejo de estar perto de Deus. Sinta desejo de estar próximo dEle, para que um dia você esteja com Ele nas mansões celestiais. Deus tem as suas promessas. E as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Aquelas que ainda não se cumpriram, um dia vai se cumprir. Eu me apego muito à promessa. Jesus disse no livro de São Mateus, né? E logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu, do tamanho da mão, uma nuvem do tamanho da mão de um homem,
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa é a promessa de Jesus. Um dia, meu irmão, ele voltará para te mostrar. Ele vai te levar para as nações celestiais. Esse mundo de tristeza e atrocidade vai acabar. Não haverá pedra sobre pedra que não seja derribada. Um dia o sofrimento acabará. Eu me lembro que eu iniciei uma crise de ansiedade ali no finalzinho de dezembro do ano passado. Eu estava na casa de um amigo, no qual eu trabalhava junto com ele ali, como obreiro bíblico ainda. E a minha irmã me ligou, e com a voz trêmula, ela não liga muito, e com a voz trêmula eu falei, alguma coisa está acontecendo, você e minha irmã precisam fazer alguns exames. E ali eu fiquei preocupado, porque eu fui nascido e criado com ela. Eu passei longos anos da minha vida com a minha avó. Foi ela que me educou nos caminhos do Senhor. Foi ela que, através dela, então, que eu conheci o Evangelho e senti o desejo um dia, então, de me tornar um pastor e levar almas aos pés de Cristo, assim como ela fez. Mas agora eu recebi a triste notícia de que ela estava doente, precisava fazer alguns exames. E nós sabemos qual é a doença, agora aí do século. Porque há 2 anos atrás, eu perdi a minha sogra com 42 anos de idade, também com a mesma doença, que era o câncer. Então logo me preocupei e eu perguntei para ela, é câncer? Ela falou, não, precisamos fazer ali os exames. Ela estava me escondendo ali algumas coisas. Então eu fiquei ali, naquele mesmo dia, eu lembro que eu comecei a me coçar todo. Eu sempre andei muito de moto por lá, e eu achei que foi alguma coisa, chuva que eu peguei na estrada, foi alguma alergia, fiquei me coçando naquele dia, no outro dia, e depois eu fiquei sabendo também do exame da minha avó, e eu me coçava o tempo inteiro. Eu toda hora estava debaixo do chuveiro, tomava banho ali, pegava, eu cheguei a passar sabonete, deixava o sabonete no corpo, e coçava meu corpo todo. Falei, meu Deus, o que será que aconteceu comigo? Eu não sabia que eu havia adquirido ali uma crise de ansiedade, preocupação pelo estado da minha avó. Eu me lembro que eu tomei uma injeção ali contra a alergia, um antialérgico, e ali eu melhorei por alguns dias. Depois voltei novamente, aquela mesma coceira, e realmente se confirmou de que a minha avó estava com câncer, e o seu câncer estava em fase terminal. Eu estava me preparando para ir para o SALT, ali, hoje eu estudo na fábrica, então eu saí do Espírito Santo para o Paraná. A princípio eu fui só, fui chamado meio que de cima da hora, fui sozinho, a minha esposa e meu filho ficaram em casa. E quando eu chego em Maringá, no aeroporto de Maringá, primeiro pensamento que vem à mente, a minha avó no seu estado, lá na Bahia, e a minha família só do Espírito Santo. Eu comecei a me perguntar, meu Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Será que o Senhor não queria que eu estivesse cuidando da minha família em casa, ou que eu viajasse junto com a minha família até a minha avó para visitá-la? Quando eu tive uma chamada de vídeo com ela, minha avó sempre foi uma mulher de fé, sabe? Ela sempre foi uma mulher guerreira, de oração. E ali eu me lembro que ela conversando comigo, ela falou assim, olha, ela sempre me chamou de filho, filho, a tua avó vai partir, a tua avó vai descansar no Senhor, mas não desista dos propósitos de Deus na sua vida. Se mantenha firme, porque a gente vai se encontrar um dia. Eu me lembro que houve um domingo em que ela foi levada para o hospital às pressas, e eu fiquei sabendo disso. Eu já estava lá no Paraná, e aí eu liguei em chamada de vídeo. Ela estava bem fragilizada, e ela falou para mim assim, olha filho, eu já estou pedindo a Deus para que Ele me deixe descansar, porque eu não quero sofrer. Aquelas palavras me doíram o coração. Na mesma semana foi feita ali uma chamada de vídeo, e algo me chamou bastante atenção, porque a minha avó estava ali, ela na Bahia, em chamada de vídeo, a minha esposa no Espírito Santo junto com meu filho, e alguns familiares também, algumas tias ali, e primas em São Paulo. E eu me lembro que o meu filho, ele se lembrou bem das palavras que eu disse para ele, quando eu estava saindo de casa. Eu falei com ele no cantinho ali, foi muito difícil para mim, sabia que eu passaria ali cerca de 5 meses sem eles.
E eu parei com ele, chamei ele ali no cantinho da porta e falei assim: filho, o papai não está te abandonando, o papai não está indo embora, o papai só vai estudar, mas o papai vai voltar para te buscar. Tenha certeza disso, filho. Não esqueça, meu filho estava com 4 anos de idade, hoje está com 5, mas ele estava com 4 aninhos de idade. E eu me lembro que eu falei com ele assim: o papai só vai estudar, mas o papai vai voltar e vai te buscar. O papai não te abandonou. Nunca se esqueça disso, filho. Eu me lembro que na chamada de vídeo ali com a minha avó, os familiares, ele se lembrou dessas palavras. Ele disse assim: olha, papai foi estudar. Aí minha tia brincou com ele e falou assim: mas foi estudar para quê? Eu já sabia, mas foi estudar para quê? Eu falei assim: ele foi estudar para ser um pastor de igreja. E a minha avó estava ali, a minha irmã estava segurando o telefone para ela, estava bem fragilizada. E eu olhei no olhar da minha avó ali, nos olhos dela, eu consegui perceber ali um pouco da alegria, da imensa alegria, por ser uma realização do sonho do coração dela, ao mesmo tempo, o início de uma realização de um sonho dela, e também do seu netinho, o qual ela apresentou a mensagem, ensinou, educou os caminhos do Senhor. Você tem uma ideia, você pode rir agora, mas eu apoiei até dentro da igreja. Eu era muito arteiro, então eu bagunçava dentro da igreja e ela já me bateu dentro da igreja até pra... E eu agradeço a ela por isso, já apoiei na escola, tudo foi canto, mas foi a forma que ela teve para me educar nos caminhos do Senhor. Eu sou muito grato a ela por isso. Mas eu me lembro que enquanto eu olhei nos seus olhos, eu vi alegria, mas eu vi também tristeza, porque ela sabia que não poderia assistir um dia a minha formatura. Naquele momento, a minha tia perguntou para o meu filho assim: você quer ser o quê? Ele falou assim: eu também quero ser pastor de igreja, igual ao papai. Eu nunca falei para ele, nunca o incentivei isso. Claro, nós fazemos curso, nós levamos para a igreja, ensinamos, educamos, mas ele sentiu no coração o desejo de um dia se tornar um pastor da igreja. E eu me lembro que a minha avó afastou o rosto para que nós não víssemos as lágrimas de seus olhos, mas foi inevitável. Na semana seguinte, eu me lembro que numa quarta-feira à noite, papai, ajuda. minha esposa me ligou, porque assim, os meus familiares sabem quanto eu sou apegado. Eu digo que sou, continuo apegado à minha avó, o quanto eu sou apegado a ela. Eles sabem disso. Então eles não ligaram direto para mim, ligaram para minha esposa e falaram que a minha avó foi levada às pressas com hemorragia para o hospital. E aí ela ligou para mim às 10 horas da noite e me contou isso. Eu teria um teste de hebraico na manhã seguinte. E aí eu não dormi aquela noite. Eu estava estudando para o teste. Eu esqueci de tudo. No outro dia pela manhã cedinho, eu assisti as 3 primeiras aulas, que são as aulas de IGB, Introdução Geral Bíblica. E eu fiz uma coisa que eu nunca havia feito, não com falta de respeito ao